certo? Então, um dos pontos importantes das NRs que a gente viu é precisa ter o setor do SESMIT, né, dentro da empresa, ou uma medicina que presta esse tipo de assistência. Precisa ter uma CIPA, e a CIPA faz o levantamento dos riscos e divulga para a organização através do mapa de risco, beleza? Então, lembrando mais uma vez, ficou para vocês fazerem atividade, elaborar o mapa de risco da casa de vocês, no mínimo 2 cômodos, para vocês identificarem os riscos e fazerem os círculos coloridos aí de 2 ambientes da casa de vocês, beleza? Vamos para NR7. NR7, ela dispõe sobre o PCMSO. O que é o PCMSO? Eu falei para vocês que quando vocês foram contratados lá pela empresa que vocês trabalham, vocês foram fazer um exame admissional. O exame admissional, ele é feito pelo médico do trabalho. E isso está previsto em lei dentro da NR7, dentro do PCMSO, tá? Então, todas as empresas que vão contratar os indivíduos e assinar a sua carteira precisam ter este documento, né, do PCMSO. Basicamente, ele tem caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico do que aquela atividade pode causar, pode levar o indivíduo a ter de doença profissional ou de dano irreversível, tá? Então, ele deve considerar incidentes sobre o trabalhador e sobre o coletivo de trabalhadores, tá bom? Também dentro do PCMSO precisam estar estabelecidos quais são as vias de enfrentamento para minimizar a possibilidade de desenvolver doenças do trabalho, doenças relacionadas ao trabalho, ou de danos à saúde desses trabalhadores. Então, quais são as alternativas que a empresa dispõe para minimizar esses riscos ou para eximir esses riscos do trabalho? Por isso que vocês fazem o exame admissional quando vocês vão ser contratados, para certificar que vocês já não vieram com uma doença prévia que não foi ocasionada pelo trabalho, né? Ou para assegurar que vocês estão completamente sadios e que qualquer eventualidade que venha acontecer, de repente, possa acontecer depois que você foi contratado. Então, dentro dos exames ocupacionais, eles podem ser o admissional, que é o que a gente conhece mais, que é o mais comum, que a gente conhece, todo mundo que foi contratado passou pelo exame admissional. Tem exames periódicos, dependendo de cada setor da economia. Tem um prazo determinado para ser feito o examinamento, exames de mudança de função dentro da empresa e exame demissional, que é aquele que vai confrontar com o seu exame admissional e vai dizer se aquele período em que você trabalhou para aquela empresa gerou algum dano que estava previsto já no PCMSO, que poderia acontecer, né? E que a empresa deu as alternativas de minimizar os efeitos. Enfim, é o exame que vai confrontar com o admissional para ver se você está saindo dessa empresa da mesma forma que você entrou, sadio, tudo certo, ou se teve
alguma lesão decorrente daquele período de trabalho. Dentro desses exames médicos, que inclui, né, tanto a anamnese, a entrevista lá, a consulta com o médico do trabalho, como a solicitação de exames complementares, dependendo do tipo de atividade. Então, a gente tem aqui como exemplos, né, o exame de audiometria, que vai ser solicitado para indivíduos que vão trabalhar com exposição a ruído, então, trabalhadores de construção civil, trabalhadores de telemarketing, enfim, alguma outra atividade que pode estar exposta a ruído constante. Temos aí exames de imagem, raio-x de tórax, para verificar como que está a fisiologia, né, a estrutura pulmonar desse indivíduo, principalmente quando são trabalhadores expostos à poeira mineral. Temos exame de sangue, um hemograma, para indivíduos que estão expostos à radiação. Então, por exemplo, operadores da área da saúde, operadores de exames de imagem, como exames de raio-x, radiologistas, na verdade, em geral, fazem um hemograma periódico, dependendo de cada protocolo, a cada 6 meses, a cada 3 meses, dependendo do tipo de exposição desse indivíduo, é feito o hemograma para ver como que está a concentração de radiação no corpo desse indivíduo. E aí também temos exame de espirometria para aqueles indivíduos que estão expostos a componentes de fumos plásticos, por exemplo. Então, vai fazer prova de capacidade pulmonar pela espirometria. O período de cada exame e de cada momento em que é feito esses exames ocupacionais, né, essa consulta com o médico e os exames complementares, varia de acordo com o grau de risco da empresa. Então, não sei se vocês conhecem, mas existe uma tabela KNAI para cada empresa, para cada setor da economia. Existe um grau de risco em que aquela empresa se encontra. Dependendo do seu grau de risco, vai determinar de quanto em quanto tempo é necessário refazer os exames médicos, né, dos seus trabalhadores, tá? Então, fica aí para vocês, de curiosidade, pesquisar lá na empresa de vocês qual que é o grau de risco da empresa de vocês, só para vocês conhecerem o que é o código KNAI. E ainda dentro do PCMSO, existe lá o atestado de saúde ocupacional, que é o documento que é emitido pelo médico em cada uma das situações, tá? Lá na situação do admissional, é emitido um ASO. Lá no exame periódico também é emitido. Enfim, lá na mudança, no retorno do trabalho, em cada situação é emitido um atestado, né, o ASO. E aí, lá no NR7, diz exatamente como que deve ser esse exame. Deve ter o nome, a identificação desse indivíduo, a função, os riscos, conforme a Secretaria de Segurança do Trabalho, os procedimentos, o médico, e vai ter a graduação de se esse indivíduo está apto ou inapto para aquela função. Vamos ver o que a Agatha falou aqui. Aquele exame de sangue que eu faço na empresa a cada 6 meses. Não, todos os funcionários que estão expostos àquela atividade de risco, Agatha. No caso, se tem algum tipo de risco que vocês estão expostos lá, tanto à radiação ou a outro tipo de
de risco que possa ser identificado pelas vias de hemograma, sim, produtos químicos. Então, todos os trabalhadores que trabalham lá nesse setor, onde eles estão expostos a produtos químicos, precisam fazer periodicamente esse exame, esse hemograma, tá? Então, provavelmente, todos que trabalham lá no mesmo setor que você façam, tá? Então, novamente, né, cada grau de risco tem a sua validade, beleza? Certo? Só você mesmo. Então, é isso mesmo. A elaboração do PCMSO é feita a partir de visitas técnicas, análise do local, análise do sistema de trabalho e reconhecimento prévio lá dos riscos que podem existir, tanto na empresa quanto em cada posto de trabalho. NR9 dispõe sobre o PPRA. Em todas as empresas tem que ter este documento. É um documento que cria o programa de prevenção de riscos de riscos ambientais. Basicamente, ele é elaborado pelo engenheiro de segurança do trabalho ou técnico de segurança do trabalho. Atualmente, os que eu tenho visto ultimamente são elaborados por técnico de segurança do trabalho. Acredito que está bem difundido isso, né? A atuação do técnico de segurança do trabalho nessa elaboração do PPRA. Basicamente, vai ser um documento onde o técnico ou o engenheiro de segurança do trabalho vai identificar o panorama geral da empresa como um todo. Porém, o engenheiro e o técnico de segurança do trabalho não tem respaldo para avaliar o setor ergonômico, que é feito pelo fisioterapeuta. Então, é exatamente aqui que a gente entra, né? O PPRA, que é um documento de extrema importância, ele é fundamental para dentro da empresa. Basicamente, ele visa a identificação dos riscos físicos, químicos e biológicos dentro da empresa e é mensurado com equipamentos, né, da engenharia e segurança do trabalho. Então, pela NR9, a gente consegue segmentar qual é o papel de atuação do engenheiro e do técnico de segurança do trabalho, identificando os riscos do grupo físico, químico e biológico, e enquanto que a outra coluna dos riscos de acidente e riscos ergonômicos são analisados na AET, que é elaborado pelo fisioterapeuta. Basicamente, a estrutura é muito similar entre os dois documentos, tá? Então, para a gente conhecer como que é o PPRA, ele tem que ter a avaliação, né? Vamos voltar aqui na página anterior. Avaliação, reconhecimento dos agentes de risco daquele ambiente, então, avaliação ambiental, estabelecer os controles e fazer a reavaliação. Como que é feito isso? Dentro de um planejamento anual com metas e prazos para serem desenvolvidas todas as ações tanto de modificação quanto implementação das correções que forem sugeridas. Dentro do documento, além do planejamento dos prazos e das metas, tem que ter descrito como que vão ser feitas as melhorias para reduzir os riscos, tá?
Então, tem que ter, ó, estratégia e método de ação. De que forma vão ser feitas essas adequações para que os riscos sejam amenizados ou eximidos. E também tem validade de 1 ano ou a cada mudança de layout ou a cada mudança de disposição ou de unidade que essa empresa existe. Aqui tem uma foto, né, que eu tirei de uma das empresas, para vocês conhecerem basicamente como que é um documento, né? Então, esse aqui é um pedaço do PPRA de uma empresa. A gente tem aqui, ó, o cargo que foi avaliado, tá? Cargo de serviços gerais. Temos lá número de trabalhadores, 1 trabalhador que faz essa atividade. Tem a descrição da atividade que essa pessoa faz, né? Limpeza geral dos ambientes, mexe com produtos químicos de uso doméstico. Fator de risco, né, do ponto de vista dos agentes físicos, seria a exposição a ruído, né, que tá descrito aqui. Fator de risco ruído foi mensurado lá em 53 decibéis, que é o ruído próprio ali do ambiente de trabalho, né? Fonte geradora, tá descrito ali, ó, vias públicas e meio de propagação é disperso pelo ar. Então, basicamente, 53 decibéis é o barulho que existe lá normalmente durante o trabalho dessa pessoa. Também tem risco químico, porque lá na descrição das atividades diz que essa pessoa utiliza produtos químicos de uso doméstico. Então, temos ali o fator de risco, que é uso de álcalis cáustico, que é o tipo de produto doméstico, produto químico que essa pessoa usa. Fonte geradora é exatamente o produto de limpeza, meio de propagação é exatamente a execução da tarefa dela. Certo? Temos ali no final riscos ergonômicos e biomecânicos, que vai ser a exposição à postura em pé por longos períodos. O que temos aqui? Fonte geradora, a própria tarefa. O que acontece neste bloquinho? Dentro do PPRA, este engenheiro, na verdade era um técnico de segurança do trabalho, ele identificou o risco ergonômico, porque ele sabe que existem 5 tipos de riscos que devem ser avaliados, né? Então, risco químico, físico, biológico, ergonômico e de acidentes. Porém, não tem validade do ponto de vista da saúde do trabalhador este pedacinho onde o indivíduo ele descreveu o risco ergonômico. Ele identificou que existe, porém, precisa de uma análise ergonômica do trabalho, que é elaborada pela fisioterapia e é respaldada pela NR17, para que este bloquinho tenha validade, certo? Assim como no risco físico existe a mensuração pelo decibelímetro, assim como no risco químico existe os testes químicos, né, que foram realizados. E no bloquinho do ergonômico precisa ter a AET para certificar, para provar que existiu esta identificação de risco ergonômico. Entenderam? Então, isso aqui só tem validade quando tiver uma AET junto com este documento. Numa segunda página que eu peguei aqui para vocês, não ficou muito bom, né, essa fotinho?
Mas aqui tem um panorama geral das atividades que foram coletadas nesse PPRA. Então, aqui a gente tem cada função, né? Então, tinha várias funções lá, o pessoal da produção, do administrativo, e acho que aqui tá só da produção de costura e do administrativo, né? E basicamente tem ali a identificação dos fatores de risco de ruído e iluminação desses ambientes. Tá, então, o ruído, ele é testado pelo decibelímetro, que é o aparelho que testa a quantidade de decibéis do ambiente em que esse colaborador está exposto. A iluminação, ela é determinada por um aparelho que se chama luxímetro, que vai determinar a quantidade de fótons que é emitida pelas luminárias e pela iluminação que vem da janela, iluminação orgânica e artificial, e ver se está dentro do que é recomendado para cada posto, de acordo com os limites de tolerância lá da NR15, tá? Então, vocês podem ver aqui na última coluna que está descrito abaixo do limite de tolerância. Então, o valor aqui é do ruído, né? Cadê o decibéis? 57 decibéis, né? Então, tá abaixo do limite de tolerância. Provavelmente a fonte geradora também são as vias públicas. E o que acontece aqui, até 60 decibéis está dentro do aceitável. Vamos ver se tem algum aqui. Dentro do limite de tolerância, que é o da produção. Por quê? Porque tem máquina de costura lá, né? Então, o valor foi de 81 decibéis. Já está um pouquinho mais alto o ruído que essa pessoa está exposta. Então, o que essa empresa pode fazer para minimizar a chance de ter uma perda auditiva desse indivíduo, ou um prejuízo auditivo? É fornecer o equipamento de segurança, tá? Então, ele é respaldado, esse colaborador ele pode solicitar o uso de EPIs, porque lá no PPRA diz que esse indivíduo ele está exposto a um nível de ruído que pode gerar algum dano auditivo, tá? E a empresa precisa fornecer para este colaborador o equipamento de segurança, certo? Aqui tem uma outra fotinho para vocês, que é o planejamento anual de ações que vão ser sugeridas para que essa empresa minimize os riscos. Então, todo o cronograma anual de prevenção de riscos de acidentes para esta empresa, tá? No caso, este era de uma empresa de costura, né? Uma confecção têxtil, tá? Então, tem todo o planejamento e tem as metas, né? Que precisam ser instituídas. Vocês podem ver ali que na função de serviços gerais foi solicitado a implementação de EPIs, tá? Então, de EPIs ali para esse colaborador. Para o costureiro, também foi indicado o uso de EPIs. Mais algum ali? Manual e talhador também são atividades lá da área da confecção. Então, o manual, ele basicamente guardava as peças nas caixas para enviar para venda, e o talhador é o indivíduo que faz o corte nas máquinas a laser e tudo mais, ou o corte manual.
Não vi se tinha corte manual lá, mas era corte a laser. E corte com talha, né? Que é como se fosse uma serra que faz o molde da peça. Então, também, tudo implementação de EPIs eram as ações, as metas que foram determinadas após a avaliação desta empresa. Aqui, novamente, eu já tinha colocado essa fotinho aqui para vocês num outro slide, mas numa aula anterior, mas fica com qualidade meio ruim, né? Basicamente, para vocês visualizarem o que é disposto lá no NR15, essa tabelinha aqui é da NBR 10152, dizendo mais ou menos quais são as faixas de emissão de ruído para cada fonte sonora. Então, a gente tem aqui, ó, dependendo do tipo de fala, a gente tem ali de 30 a 80 decibéis, numa margem de 30 a 80, dependendo da entonação. Temos lá, sala de aula, pode ser também, dependendo do tipo de entonação, né, de 40 a 80 decibéis. Ó, vias públicas, de 50 a 90 decibéis. Fones de ouvido, dependendo do volume que vocês deixam, dependendo do tipo de fone também, entre 70 a 100 decibéis, então é bem alto. Pensem que aqui vocês encurtam o canal de condução auditiva, a fonte sonora já está lá dentro do canal auditivo, muito próximo da membrana timpânica, e lembra que é através da vibração que é absorvida pela membrana timpânica, que passa a vibração pelos ossículos, martelo, bigorna e estribo, que ativa o nosso nervo auditivo e conduz os potenciais de ação para o nosso encéfalo capturar esses potenciais de ação e transformar em som, né? Então, se existe uma pressão atmosférica, né, que é a frequência mecânica, a vibração que é enviada por este som, se a frequência ela excede o limite de conforto auditivo, isso pode gerar perda auditiva. Lembra que a gente viu lá nos fundamentos de fisiologia ocupacional, né? Temos lá discoteca, bar e tudo mais, ó, de 80 a 115 decibéis, né? Então, que vocês passam aí várias horas expostos ao som alto. Enquanto temos lá sirenes, alarmes de 90 a 120 decibéis, porém, vocês estão expostos num curto período, certo? Então, a gente tem esse tipo de relação também. Quanto maior o volume do ruído, menor deve ser a exposição a ele, tá? Então, existe essa relação de intensidade e tempo de exposição também. Então, essa tabela aqui do lado esquerdo é a tabela da NBR 10152, tá? Que diz lá que os limites de tolerância devem ser nos hospitais, dependendo de cada setor, varia lá de 35 a 45 decibéis, então percebam que tem que ser bem baixinho, tá? Em escolas, temos lá, setor de biblioteca, deve ser extremamente silencioso, de 35 a 45 decibéis, que é o mesmo das enfermarias dos hospitais, enquanto que nas salas de aula deveria ser de 40 a 50 decibéis, ou seja, deveria ser apenas o ruído de uma conversa num tom tranquilo, né, num tom confortável de ser falado.
Em escritórios também, dependendo do tipo de setor do escritório, tem lá suas variações. O que mais que nós temos? De ruído, eu coloquei só aquela parte ali, pessoal. Limites lá de tolerância de iluminação, NBR 543. Por que precisa ter essa observação de iluminação? Então, aqui no desenho da esquerda, eu coloquei para vocês, basicamente, a zona de ofuscamento, tá? Do trabalho, tanto do trabalho de superfície horizontal, qualquer tipo de trabalho. Então, a nossa retina, a nossa captação de iluminação, ela tem uma área ótima e uma área de ofuscamento. E a gente tem a visão periférica e a visão de concentração. Então, o que a gente precisa ter é evitar essa zona de ofuscamento que fica aqui em cima, que é quando você tem uma fonte de iluminação vindo diretamente para o ângulo de 45 graus acima da linha horizontal de da visão, certo? Por isso que quando você vai fazer o planejamento da disposição do layout e da iluminação do ambiente, é necessário que verifique a janela, que é de onde vai vir a luz natural, e a posição das luminárias. Por quê? Porque não pode ter ofuscamento. Quando a gente tem ofuscamento, a gente precisa reduzir a quantidade de fótons que é absorvida pela nossa retina. Então, a nossa pupila, ela fica menorzinha para entrar menos luz. Lembram disso, da fisiologia da visão, né? Então, o que acontece? A gente diminui a absorção dos fótons, e isso pode prejudicar tanto na acuidade visual quanto na visualização da tarefa que está sendo feita. Para a coleta do luxímetro, a gente também tem valores normativos. Então, em salas, por exemplo, da biblioteca, em salas de leitura, mínimo de 500 lux, que é aquela iluminação que a gente conhece, né, da biblioteca mesmo. Olha lá, em hospitais, pode ver que a iluminação ela é menor, ela é uma iluminação mais fraquinha. Então, tem lá, ó, sala de médicos, né, 100 a 150 de lux, uma iluminação menor. Aqui, estamos, né, nesse bonequinho aqui da esquerda, está exatamente demonstrado os ângulos ótimos de trabalho da nossa visão. Então, no plano horizontal, a gente tem aqui uma angulação de 0 a 30 graus para a direita e para a esquerda, como o campo visual em que a gente consegue definir com muita precisão o que está sendo visualizado. Em ângulos maiores, a gente chama de visão periférica, né, que é acima dos 30 graus. No plano vertical, a gente tem ali uma variação também de angulação, porém vocês conseguem perceber que a variação para baixo, então a gente tem mais efetividade na capturação e na identificação dos códigos, uma angulação de 0 a 30 graus abaixo da linha horizontal, que é onde deve ser o trabalho. Então, essas também são as normas para aqueles trabalhos com monitores, então, trabalho do pessoal em escritório. Também o monitor ele tem que estar posicionado onde o segundo terço
da tela tem que estar na altura da linha vertical. Os 2/3 da tela tem que estar nessa angulação de 0 a 30 graus para baixo, e o primeiro terço da tela tem que estar acima da linha horizontal de visualização. Então, o monitor tem que ser dividido em 3, e a nossa linha horizontal tem que estar exatamente no início do segundo terço do monitor. Essa é a altura de conforto visual que esse indivíduo tem que ter nesse tipo de trabalho. Outros tipos de trabalho também devem seguir a mesma normativa. Os trabalhos eles devem ser realizados nesse tipo de angulação da visão, né? E deve ter uma iluminação direcionada, né? Deve ter uma iluminação adequada. Então, lá nas escolas, na sala de aula, tem que ter uma iluminância de 300 lux, né? O que mais que a gente tem aqui no próximo quadrinho? Cadê um que é bem iluminado? Acho que o máximo tá 500 aqui, né? O máximo tá 500. Mas aqui nesse esqueminha do lado esquerdo da tela, a gente tem o direcionamento, né? O vetor de iluminação. Então, lembra que eu falei que a gente tem que cuidar com a janela, a posição da janela, e a posição da luminária. Porque se a luz entrar no ângulo de ofuscamento, pode prejudicar a acuidade visual deste indivíduo. Então, olhem vocês aí na casa de vocês. É claro que talvez não seja um ambiente que foi planejado para vocês terem a aula virtual, pensando que foi algo que foi emergencial, uma medida emergencial adotada, né? Algumas pessoas sentam lá na cama, né? Então não tem conforto ergonômico, o equipamento não está adequado, a iluminação provavelmente vem do centro do pé direito de vocês, no centro do teto, não tem iluminação adequada, não tá no ângulo de ofuscamento, né? Percebam aí a disposição ergonômica do lugar que vocês estão trabalhando aí, que vocês estão assistindo a aula. Também pode ter um comprometimento. Pensem que na casa de vocês, talvez não foi planejado para ser utilizado como meio de home office, né? Então, lá no trabalho, o mínimo que deveria ser era ter sido planejado para isso, né? De forma a minimizar ou eximir os riscos à saúde de vocês, os trabalhadores. Também temos fatores de temperatura, umidade e velocidade do ar. Então, dependendo do tipo de local, vai ter temperaturas adequadas. Geralmente em ambientes fechados, de 20 a 23 graus. Então, olha lá, pessoal, que temos a polêmica do ar-condicionado na sala, né? Temos a polêmica do ar-condicionado. A sala deveria estar climatizada de 20 a 23 graus, para o conforto térmico de todos. Porém, como a gente não tem uma distribuição uniforme do ar-condicionado, existe aquela região onde tem a maior incidência do ar, que é a parte, né, que está virada ali exatamente na frente do ar, enquanto o pessoal lá do fundão fica com uma temperatura que sofre menos aquela atuação inicial do ar-condicionado, né? Por isso que temos a polêmica do ar-condicionado na sala. Por outro lado, a velocidade do ar também tem que ser menor do que 0,75 metros por segundo. Então,
também não pode ter muita ventilação em uma ventilação excessiva. E a umidade do ar tem que ser maior do que 40. Então, o ar-condicionado também pode interferir na umidade do ar, certo? Então, balãozinho aqui que resume o PPRA, basicamente, é o documento que reconhece os riscos ambientais, faz os treinamentos obrigatórios com base na identificação desses riscos, faz a indicação das medidas e ações, né, de proteção, tanto coletiva quanto individual, faz avaliação de risco qualitativa e quantitativa, faz a avaliação da eficácia das ações da gestão de saúde e segurança do trabalho, realiza o histórico de ações de melhoria executadas, porque a cada cronograma existe um novo PPRA, correto? A cada mudança de layout ou a cada ano precisa ser emitido um novo PPRA. E ao longo do tempo, isso cria um histórico de ações desenvolvidas dentro da empresa para melhorar o setor, para melhorar a exposição aos agentes de risco. Esse PPRA também faz a melhoria contínua dos ambientes de trabalho, dentro da ótica da saúde e segurança do trabalhador. Necessidade de ações de medicina, ligação com a NR7. Então, basicamente, o resumo do PPRA é a identificação dos riscos e traçar as metas, traçar as ações que são necessárias para corrigir a identificação desses riscos. Então, aqui a gente tem a intersecção, né, entre o PPRA e o PCMSO, que a gente viu, onde o PPRA vai fazer o levantamento dos riscos físicos, químicos e biológicos, lembrando que os riscos ergonômicos e os riscos de acidentes, eles só vão ser validados, mesmo que estejam elencados no PPRA, eles são de propriedade de laudo do fisioterapeuta, tá bom? Então, mesmo que esteja descrito no PPRA que existe um risco ergonômico, ele só tem validade lá na AET, que é a Análise Ergonômica do Trabalho, documento elaborado pelo fisioterapeuta, pautado na NR17. Então, voltando para o PPRA, ele tem o seu cronograma de ações, planejamento das ações para reduzir ou eximir os riscos identificados. Então, faz a avaliação dos riscos e é feito pelo engenheiro ou técnico de segurança do trabalho. Enquanto o PCMSO é o documento que vai ter descrito como é o exame admissional, como é o exame periódico, de retorno ou mudança de função e o exame demissional. E vai estar descrito quais são os exames complementares que validam ou que, né, complementam realmente, de fato, a consulta com o médico do trabalho que vai fazer esses 5 tipos de avaliação do colaborador. É feito pelo médico do trabalho e é emitido o ASO, né? O ASO, que é o atestado de saúde ocupacional dos indivíduos. Então, percebam que dentro de uma empresa, toda empresa que tem, que está respaldada pela CLT. Lembrem que todas as NRs são para empresas que têm colaboradores CLT, ok? Então, eles precisam ter alguns documentos de saúde e segurança do trabalhador. Então, é preciso ter um PCMSO,
É preciso ter a CIPA, né, que faz o levantamento lá e faz o mapa de risco. É preciso ter o PPRA e outros documentos, como está elencado aqui nesse grande guarda-chuva, que vão assegurar que aquela função, que aquela empresa se exime ou reduz todos os riscos necessários, todos os riscos que esse colaborador está exposto, e que aquele indivíduo que vai começar a trabalhar, se tiver exposição a risco, será remunerado pelo cargo, pelo subsídio de periculosidade ou de insalubridade, ou que essa empresa ela vai ter que fornecer os EPIs e EPCs necessários para proteger este trabalhador, certo? Então, tem uma série de documentos que são obrigatórios dentro dessas empresas. Beleza? Então, tarefinhas para vocês para a próxima aula. Elaborar o mapa de risco, tá? Se tiverem dúvidas, aproveitem agora para tirar suas dúvidas. Leitura da NR17 e leitura da NR32, tá? De segurança em serviços de saúde, certo? Na próxima aula a gente vai ver NR17, NR26 e NR32, tá bom? Quem puder, quem quiser ler as 3 NRs, mesmo que seja aquela lidinha por cima, será muito bom. NR17, de extrema importância que vocês leiam o texto antes de vir para a aula da semana que vem. Beleza, pessoal? Então, finalizamos por aqui a nossa aula. Vou deixar esse espaço aberto agora para vocês tirarem dúvidas. Fica aí a critério de vocês, tá bom? Podem aproveitar este tempo para ler a NR17. Vamos ver o que a Júlia falou aqui. Vamos ver. Modelo do mapa de risco? Tem! Esse que está no slide. Esse é o modelo. Basicamente, o mapa de risco, ele é uma planta baixa, ou seja, o desenho do layout do espaço que você vai avaliar e a simbolização com os círculos e as cores dos riscos. Lembra que a gente tem 5 tipos de risco: biológico, físico, químico, ergonômico e de acidentes. Sim, tem que falar quais são os riscos, quais desses 5 agentes, e dentro de cada agente, qual é a fonte geradora desse risco. Perfeito! A cozinha é um negócio que vai estar cheio de bolinhas coloridas, hein? Então, quem puder, avalie a sua cozinha. Boa, Júlia! Já ganhou uma estrelinha com a prof, hein? Isso mesmo. Para quem não conhece o seriado, aproveite a quarentena para conhecer o melhor seriado de todos os tempos. Certo, pessoal? Vou finalizar o vídeo, então, aqui, que é a gravação da nossa aula, mas vou continuar com a nossa janela aberta aqui para vocês continuarem com essas perguntas, tá bom? Um beijo para quem está assistindo o vídeo. Muito obrigada pela presença de todo mundo e até a próxima aula.